Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa Aroma Class inédita e exclusiva, fresquinha aqui para você, sobre hormônios e aromaterapia. Hoje vou dar um enfoque especial nos hormônios ligados à obesidade e sobrepeso e também ligados a envelhecimento, já que nós temos nas próximas Aroma Class temas sobre infertilidade e manchas de pele, que também tem a ver com hormônios, mas eu vou deixar para falar delas especificamente numa aula exclusiva. Combinado? Então seja muito bem-vinda e bem-vindo. Estamos aí a todo vapor, lembrando que daqui um mês, exatamente, começa a Semana da Aromaterapia, com um conteúdo muito especial para você. Então anota aí na sua agenda, do dia 11 a 22 de março vai acontecer o maior evento online gratuito de aromaterapia do mundo, a Semana da Aromaterapia. E você vai saber do que eu estou falando muito em breve. Então, só para a gente ir preparando, coloca aí na sua agenda, já deixa aí para você ser avisada pelo seu calendário, mas uma coisa eu te digo, não perca a Semana da Aromaterapia de jeito nenhum. Bom, enquanto você vai entrando, digita aí para mim de onde você está me vendo e ouvindo, se está tudo bem com áudio e vídeo. Eu vou ler alguns comentários aqui, especialmente alguns que a gente recebeu na nossa última Aroma Class sobre ansiedade nunca mais. A Luciana Marquesan disse: André, querido, obrigada por compartilhar mais esse conhecimento conosco. Sinto como se estivesse nas nuvens. Que bom, fico muito feliz, Luciana. A Cerise perguntou se quem faz uso do lorazepam pode tomar as 3 gotas de lavanda juntos. Sim, não tem problema. André, muita gratidão, um abraço perfumado, gratidão. Dulce Helena aí de São Paulo, capital. Que coisa boa. Alessandra, amei o conteúdo e a meditação. Tinha uma tensão nos ombros e passou. Vou dormir com óleo essencial de lavanda no difusor de ambientes. Que coisa boa, gente. A Mirella, pela primeira vez, tomou aí a bergamota, achou o gosto melhor do que o da lavanda. Legal. Beleza. Tudo certo aí com áudio e vídeo. Então, pessoal, podemos começar o nosso conteúdo sobre aromaterapia para hormônios. Legal, gente, muito bom. Bom, falar de hormônios é sempre um assunto muito delicado, porque é um assunto muito complexo, tá? É um assunto que envolve várias áreas de conhecimento, e os hormônios, sendo comunicações do nosso corpo, eles obviamente vão interferir com outras partes do corpo também. E a gente vai comentar um pouco sobre isso tudo e trazer aí pelo menos 8 óleos essenciais cientificamente embasados para hormônios, desequilíbrios hormonais, e eu vou falar aqui quais são, tá? E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma Aroma Class, nenhum vídeo aqui no YouTube. São 2 Aroma Class por semana e um vídeo aqui, o Gotas de Saúde, tá? Então, tem muito conteúdo para você aqui no YouTube, ok? Aproveite, e no dia 11 de março começa a Semana da Aromaterapia. Vamos lá, vamos pegar uma água, papel e caneta na mão para a gente começar a nossa aula. Eu vou começar falando sobre obesidade e sobrepeso. Mas antes disso, é muito importante a gente entender essa relação que os hormônios têm com a nossa saúde, tá? E quando a gente pensa em hormônios, a primeira coisa que a gente tem que pensar é comunicação. Os hormônios são mensageiros que comunicam algo, seja uma comunicação com uma outra parte do corpo distante, seja uma comunicação com a célula que está do lado, seja uma comunicação até mesmo intracelular. Tá? Então, os hormônios, eles têm todas essas potencialidades de viajar longas distâncias ou de atuar ali dentro da célula. E, olha que interessante,
o leite materno é cheio de hormônios, tá? Cheio. Existem vários e vários e vários. Inclusive a leptina e a grelina, que são 2 hormônios altamente relacionados com a obesidade e sobrepeso e que também têm relação com a insulina. E foi descoberto que quanto maior o tempo de amamentação do bebê, ele pode ter uma chance 13% menor de ter sobrepeso e obesidade. 13%, gente, simplesmente de ter sido amamentado com leite materno. E por que isso? Por causa dos hormônios que ali tem. Não apenas isso, é um alimento muito rico em nutrientes, mas os hormônios que tem ali dentro são muito responsáveis por todos esses efeitos, tá? E como eu disse, a leptina e a grelina são 2 dos hormônios que estão mais relacionados à obesidade e sobrepeso, estão presentes no leite materno e já é cientificamente embasado que quanto maior o tempo de amamentação, menor a sua chance de desenvolver isso. E hoje em dia, a gente tem vivido uma verdadeira epidemia de sobrepeso. Obesidade tem crescido consideravelmente, mas o sobrepeso, que é antes de chegar na obesidade, tá? Aqueles quilinhos a mais que vão afetando o sono, que vão afetando a locomoção, que vão afetando outros hormônios. Esse sobrepeso tem crescido assustadoramente, tá? E a leptina e a grelina, elas estão relacionadas como com isso? No caso da leptina, ela reduz o apetite e aumenta o gasto energético. Ou seja, quando você tem uma quantidade suficiente de leptina circulando e você consegue absorver os efeitos dela, ela vai te dar uma sensação de saciedade e vai aumentar o gasto energético do seu metabolismo, consequentemente queimando calorias. Por isso que quando há uma queda na leptina, que pode ser provocada por privação de sono e outros disruptores, quando há uma queda na leptina ou quando há uma leptina em excesso circulando, uma grande quantidade de leptina, mas o corpo não consegue absorver, porque isso também acontece, então a pessoa não sente saciedade, o gasto calórico diminui e aí vira um ciclo vicioso que a pessoa vai tender a engordar, comer sem se sentir saciada. E a leptina, ela tem sido estudada no desenvolvimento neonatal. Ou seja, sabe aquelas crianças que já ficam gordinhas muito pequenas e que afeta não só a autoestima, como a própria saúde? Pode ter a ver com a falha da leptina ou até mesmo uma privação do leite materno, tá? Então, lá na frente, essa criança ainda vai ter maior chance de desenvolver diabetes, obesidade, doenças metabólicas em geral. E o outro hormônio é a grelina, que faz o efeito oposto ao da leptina. Quando o estômago fica vazio, intensifica-se a secreção da grelina e por isso ele atua no corpo, chegando no cérebro e aumentando a sensação de fome. Ou seja, quanto maior a grelina, maior a sua sensação de fome. E a insulina, ela já é um outro hormônio que está relacionado no metabolismo de carboidratos. E a gente vai ver também sobre ela aqui ligada ao óleo essencial de laranja. Então, beleza, você está perguntando, André, entendi, leptina, grelina, insulina, esse tanto de ina, mas eu vim aqui para aprender sobre óleos essenciais. Então, me diga qual é o óleo essencial que é capaz de reverter esse quadro. E é um óleo essencial extremamente acessível, você não vai nem acreditar de quão acessível ele é, que é o óleo essencial de laranja doce, tá? O óleo essencial de laranja doce, por ingestão, ele foi capaz de reduzir em 41,4% o ganho de peso. 41,4%. Ele reduziu o ganho de peso em 41,4%. Além de que ele diminuiu a gordura no fígado, que é o maior
o segundo maior órgão e a maior glândula do corpo, tá? O colesterol total e o LDL. Então, esse estudo, tá? Ele é muito significativo, ele é muito bacana. E o óleo essencial de laranja doce é um óleo essencial muito comum aqui no Brasil. Como que você vai usar? Se você tem experiência com a ingestão, ótimo. Se não, recomendo que faça um dos cursos da Viver de Aromas. Primeiro, a dosagem. Aproximadamente 75 miligramas por dose. Tá? Mais ou menos 3 gotas. 3 vezes por dia, sempre depois das refeições. E, olha que legal. Uma parte do artigo falou sobre a insulina e a leptina e a grelina. E o que eles dizem? Que a insulina, a leptina e a grelina são hormônios importantes do metabolismo e do controle energético do corpo, do metabolismo dos carboidratos e gorduras em geral. Tá? As dietas ricas em gorduras são consideradas uma das principais que levam à obesidade. Está muito bem estabelecido que a insulina é lipolítica e a leptina pode inibir a síntese de tecido adiposo, agindo no centro regulador metabólico, o hipotálamo. Ou seja, a glândula mestra hipotálamo, ela pode ser atingida pela leptina e, com isso, inibir a síntese de tecido adiposo, ou seja, vai inibir o acúmulo de gordura, tá? Aquele culote, aquela gordura extra, a leptina vai lá no hipotálamo e gera uma informação, né, uma mensagem de que é para inibir. Além disso, ele inibe o apetite e a redução da ingestão de energia. No entanto, em obesos, devido à resistência à insulina e também à resistência à leptina, as regiões teciduais correspondentes poderiam aceitar alguns reguladores hormonais, o que levou, né, no caso aí da influência do óleo essencial de laranja doce, a um aumento nos níveis de insulina e leptina no sangue. Então, o estudo encontrou que o óleo essencial de laranja doce pode inibir significativamente o aumento de insulina e leptina induzidas por dieta rica em gordura e aumentar naturalmente a grelina, a diminuir também a grelina, o que sugeriu que microcápsulas de óleo essencial de laranja doce podem afetar o metabolismo energético e o equilíbrio. Gente, um único óleo essencial, no estudo eles vão entrar mais no papel do limoneno na ação da laranja doce para o metabolismo, para a obesidade, mas em geral todos os óleos cítricos que são ricos em limoneno podem ser utilizados também para essa ativação do metabolismo. Além de diminuir o acúmulo de tecido adiposo no corpo de uma forma geral, ele também ajudou o fígado a diminuir a gordura, o que por si só protege a maior glândula do corpo e já inibe qualquer desequilíbrio hormonal a partir desse. Não vou falar aqui nessa palestra tanto sobre disruptores hormonais, tá? Eu tenho outros vídeos sobre isso, mas os disruptores endócrinos, naturalmente, eles são muito responsáveis por esses desequilíbrios. E quando a gente utiliza uma medicação, uma substância que afeta tanto... Deixa eu explicar isso melhor, tá? O mecanismo de atuação dos óleos essenciais nos hormônios pode ser tanto direto nas glândulas mestras. Então, o que acontece? Existe uma sobreposição muito grande do sistema olfativo, de como a gente sente cheiro e de como o nosso sistema límbico interage com o restante do corpo. Essas glândulas mestras, elas interagem. Existe uma sobreposição das estruturas que lideram os hormônios no corpo e que processam os cheiros, tá? Essa é uma das formas dos óleos essenciais agirem. E nesse caso, até mesmo a inalação vai ajudar. Uma vez que você inala o óleo essencial, ele atinge as glândulas mestras, como o hipotálamo e a pituitária, e assim ele gera um efeito em cascata, equilibrando todos os hormônios do corpo. E outro efeito do óleo essencial é via corrente sanguínea, em que ele se penetra
em todas as células, nos tecidos, e ali ele vai tendo a sua atuação, ok? Lembrando que nós temos produção de hormônios em todo o corpo. Existem algumas partes que são mais conhecidas, mais famosas, liberam hormônios mais conhecidos, mas do nosso corpo todo, ele produz esses mensageiros, e uma vez que o óleo essencial ele penetra, ele capilariza pela corrente sanguínea, então a gente consegue ter um equilíbrio também generalizado, que é o caso desse estudo aqui que mediu o potencial da laranja doce por ingestão. Além de diminuir gordura no fígado, então, o óleo essencial de laranja doce também reduziu o colesterol total significativamente e o LDL. Então, se você está na briga com o colesterol há vários anos, faça a ingestão do óleo essencial de laranja doce, recomendado por estudos, e faça os exames depois para você ver os números, como eles vão se ajeitando, tá? Uma coisa muito interessante do óleo essencial de laranja doce é o custo. O custo baixíssimo. Se a gente considerar a quantidade de pessoas hoje no mundo que tem sobrepeso e obesidade e como elas poderiam se beneficiar do óleo essencial de laranja doce, então a gente teria aí mais estudos nesse sentido. Bom, André, mas você falou de insulina. Será que a laranja e outros óleos essenciais também vão ajudar no caso do pâncreas, no caso da diabetes, né, desse desequilíbrio hormonal ligado a essa glândula? E a resposta é sim. A gente tem vários estudos mostrando o potencial dos óleos essenciais nesse sentido, mas o mais interessante que eu achei foi o que comprovou a ação do linalol, tá? A ação do linalol na diabetes. André, mas eu estou começando agora, eu não sei o que é linalol, eu estou aprendendo agora o nome de óleo essencial. O que é o linalol? O linalol é a principal substância química presente no óleo essencial de lavanda e também em outros óleos essenciais, como é o caso da sálvia, também é rica em linalol. E o linalol foi comprovado que ele exerce um efeito hipoglicêmico. Então, se você, na live passada, tá, você viu sobre a lavanda para ansiedade, você começou a usar ela. A própria bergamota é muito rica em linalol e também em limoneno, que foi a substância estudada com o óleo essencial de laranja doce. Então, no caso da bergamota, você ainda pega o melhor dos dois mundos aí, tá? Você pega o linalol, que foi comprovadamente hipoglicêmico, e pega o limoneno, que fez todo esse efeito de reduzir o ganho de peso, diminuir gordura no fígado, colesterol total e LDL, tá? Então, o linalol tem efeito hipoglicêmico na dosagem de 240 miligramas para um adulto de 60 quilos, segundo o estudo científico. Quando eu falo 75 miligramas por dose, tá? Que daria aproximadamente 3 gotas, quando eu falo 3 vezes por dia, você multiplica isso por 3, dá aproximadamente 240 miligramas para um adulto de 60 quilos, tá? Então, mesmo estudo científico publicado em inglês, toda a comunidade internacional tem acesso, tá? A dosagem recomendada é de aproximadamente 3 gotas, 3 vezes por dia, depois das refeições, porque eu não quero ninguém aí com azia ou sentindo gosto de óleo essencial ao longo do dia, combinado? Então, perfeito. Esses são os óleos essenciais ligados à obesidade e sobrepeso, tá? Ligados aí ao fígado, ligados à insulina, leptina, grelina, todo esse mecanismo hormonal que leva, né, inclusive o nome dessas doenças são doenças metabólicas, porque são doenças do metabolismo, e hormônios estão diretamente envolvidos no metabolismo, não é à toa que a insulina ficou muito famosa. Então, utilizar esses óleos essenciais de forma consistente vai te ajudar muito. André, como que eu faço? Você vai usar o recomendado na literatura que você use de ciclos de 21 dias para 7 ou 28 dias para 7. Depois retoma. Tá? Então, usou durante 28 dias seguidos ou 21 dias seguidos para infecções, inflamações, pode ser um pouco menos, 21 dias tá bom. 28 dias, encerrou, parou, espera mais 7 dias e volta o tratamento. Tá?
Em estudos também foi demonstrado que o limoneno ele se mantém circulante durante um tempo no corpo. Então, durante esses 7 dias, o seu corpo vai metabolizar o óleo essencial, ou que tiver de excesso ali dentro, e assim você pode iniciar um novo ciclo tranquilamente, sem risco nenhum. Perfeito? Muito bom, gente, muito bom. Como é que tá aí? Tudo certo? Digita sim aí pra mim no chat. Se tá tudo certo. Adriana, Giovana, Patrícia, Selma, Neide, Francisca, Marilúcia, Estefânia. Perfeito. Maravilha. Vamos lá então para a nossa segunda parte então dessa Aroma Class, que são os hormônios ligados ao envelhecimento, problemas hormonais ligados ao envelhecimento. Quando a gente fala problemas hormonais ou, enfim, um desequilíbrio oxidativo, né, um estresse oxidativo, tudo isso está relacionado, tá? Hoje já existem vários estudos que mostram como o estresse oxidativo, os radicais livres, podem levar ao desenvolvimento da diabetes, afetando o funcionamento do pâncreas, por exemplo, que vai afetar os hormônios. Então, quando a gente divide as áreas da saúde, é de forma didática, porque tudo acontece ao mesmo tempo. E os estudos são cristalinos nessa informação, tá? O sistema hormonal humano, em toda a sua complexidade, ainda está por ser revelado. A gente sabe muita coisa, porém, existem muitas outras. Inclusive, eu comecei falando dos hormônios no leite materno, mas os hormônios atingem inclusive o feto. E, inclusive, o feto produz hormônios já desde muito pequeno. E a ciência não consegue ainda, especialmente pela forma como a gente precisa fazer, né, isso, que teria que tirar sangue daquele bebê, ou, enfim, um caso de aborto, e aí pega e analisa aquilo. Então, assim, são casos bem complexos para a gente estudar a fundo. O que tem sido feito ultimamente são pessoas pós-morte, tá? Que a família ou a própria pessoa dá autorização antes, né, pro estudo, e aí depois que aquela pessoa morre, se consegue medir coisas, então ver o desenvolvimento hormonal e fisiológico de uma forma mais clara, tá? Então a gente tem muito estudo com modelo animal e estudos com humanos são um pouco mais complexos, tá? Mas no caso do envelhecimento, a gente já falou várias vezes aqui no canal também sobre isso, tá? Os radicais livres, eles interferem muito, geralmente é a primeira linha de explicação para o envelhecimento, só que os problemas hormonais ligados a um declínio do sistema imunológico também é muito importante. Então, à medida que a gente envelhece, acontece o que é chamado de imunossenescência, que é a perda natural do nosso sistema imunológico, da capacidade dele de responder ao ambiente, tá? E isso é muito nítido na menopausa, por exemplo. Tá? E a menopausa é um tipo de imunossenescência em que o corpo ele perde uma determinada função e isso gera impactos em outras partes do corpo, né? Então, a mulher acostuma várias décadas de ter o estrógeno circulando e, de repente, ele despenca. E isso é algo natural, que o desenvolvimento humano da mulher, no caso, é assim. E no caso do homem, a andropausa ela é um pouco diferente, mas também indica essa imunossenescência. Então, quando acontece isso, nós temos os fito-hormônios, que não apenas os óleos essenciais, mas as plantas como um todo, para contrabalancear. Então é muito importante que, analisando povos longevos, a gente observe que tipo de hábitos eles têm. E muitas vezes eles tomam muitos chás, que são ricos em antioxidantes, muitas frutas frescas, são riquíssimas em antioxidantes, gorduras boas, que evitam ser oxidadas facilmente, né, como por exemplo óleo de soja, óleo de prateleira de supermercado, que a gente usa muito. Muitas vezes essas culturas não vão usar tanto. Então, quando a gente pega isso e transfere para a nossa mesa, para os nossos hábitos, a gente naturalmente começa a regular melhor os nossos hormônios também.
Então tudo está ligado, a sua alimentação, a sua dieta de... Quando eu digo que óleo essencial não é não é comida, tá? É isso que eu quero dizer, que o óleo essencial, você não tira calorias dele. Então existe uma parte do seu consumo que é um tempero, um orégano que você joga na comida, tá? É um sal rosa do Himalaia, é um óleo essencial, é um chá. Isso não compõe as suas calorias. Ah, eu preciso comer 2.000 calorias no dia, eu preciso comer 2.500 calorias no dia. Esse tipo de substância não participa dessas calorias, tá? Não participa. E é muito importante que você saiba disso. Então, essas substâncias compõem, vamos dizer assim, o seu sistema imunológico externo, exógeno. Você usa elas para melhorar as suas funções internas. E dessa forma, nós precisamos ter hábitos saudáveis para envelhecer com saúde. E no caso dos hormônios ligados ao envelhecimento, nós temos dois principais, que é a melatonina e a vitamina D. Tá? A vitamina D, sim, é considerado um hormônio em estudos científicos, na literatura acadêmica. A vitamina D ela é considerada um hormônio e a melatonina também. A melatonina ela é produzida a partir da serotonina. E a serotonina, 80% dela é produzida no intestino. Então, olha que legal, um hormônio que é metabolizado na pineal, tá? Precisa de serotonina para ser produzido. Então, se há um desbalanço alimentar, o seu intestino não vai produzir tão bem, consequentemente, a melatonina também não vai ser produzida tão bem e vai haver um aumento aí na taxa de envelhecimento, tá? E existem pelo menos 7 óleos essenciais, eu trouxe os mais comuns, tá? Que funcionam para o sistema imunológico, que também são equilibradores hormonais e também atuam no sistema imunológico. E eu escolhi aqui ainda, priorizando aqueles que têm um efeito antioxidante. Não, pera aí, André, agora buguei total aqui. Você está me falando de óleos essenciais que são para o sistema imunológico, que são antioxidantes e são equilibradores hormonais? É possível que um óleo essencial tenha todos esses efeitos? Isso é verdade? E bom, quando eu conheci a aromaterapia e entrei de cabeça nos estudos, eu também ficava chocado com a quantidade de propriedades terapêuticas que um mesmo óleo essencial pode ter, tá? Não te culpo, não é incomum esse tipo de reação, tá? Porque o nosso paradigma atual médico, ele é uma linha reta. Você tem uma substância, ela tem um efeito terapêutico. Você tem outra substância, ela tem outro efeito terapêutico. Quando a gente passa a estudar os óleos essenciais, é um óleo essencial e 10 funções terapêuticas. Um óleo essencial e 20 funções terapêuticas. E a primeira coisa para a gente entender isso é compreender da química magistral dos óleos essenciais. Um único óleo essencial, ele pode ter de 50 a 400 substâncias químicas diferentes em variadas concentrações, algumas chegando a 80, 90% de concentração e outras em quantidades traço, 0,00001%. Só que no efeito global, essas substâncias traço também participam, tá? Então, a primeira coisa é isso. Um único óleo essencial, ele pode ter muitas substâncias químicas diferentes. Ora, se a substância química é a responsável pelo efeito terapêutico do óleo essencial, se ele tem 50 a 400, então faz sentido que ele tenha mais de uma função terapêutica, porque ele tem mais de uma substância química. Um antibiótico, por exemplo, ele vai ter 1, 2 substâncias e só. Então ele vai ter aquele efeito e só, inclusive atrapalhando outras partes do corpo. Já o óleo essencial, como ele tem toda essa complexidade química, quando você usa a lavanda para sua ansiedade, você não consegue falar para o seu corpo, olha, exclui o efeito antioxidante dela, tá? O pâncreas, exclui o efeito na insulina da lavanda, porque eu só estou usando para ansiedade. Ou quando você está usando um cosmético inteligente, que inclusive eu vou falar muito
na semana da aromaterapia, de 11 a 22 de março. Fica ligada, tá vindo aí a semana da aromaterapia. Quando você usa um cosmético inteligente com lavanda, por exemplo, para rejuvenescer, para aumentar a síntese do colágeno, você não está falando para o seu hipotálamo não absorver aquilo e não desencadear uma cascata bioquímica de equilíbrio hormonal. É impossível. Então, toda vez que você utilizar um óleo essencial, você vai ter o efeito global dele, você vai ter o efeito sinérgico. André, mas e no caso do alecrim, por exemplo, que eu sou estressada, será que o alecrim, por ser estimulante, vai atuar nisso? Vai me atrapalhar nisso? E a resposta é que os óleos essenciais, eles são adaptogênicos na grande maioria dos casos, tá? E o que significa ser adaptogênico? Que ele interpreta de alguma forma o que você precisa e atua no desequilíbrio. Ele não atua aumentando o desequilíbrio. Não, o óleo essencial ele atua no desequilíbrio, tá? Ele traz o desequilíbrio para a normalidade. E o que está em excesso, ele não vai necessariamente aumentar, tá? Ele vai trazer o seu corpo para o equilíbrio. E a lavanda é um exemplo clássico disso, mas nós temos também estudos com óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim, que é estimulante, é indicado como óleo dos estudantes, ele também diminui os hormônios do estresse e, consequentemente, o envelhecimento. Então, o alecrim, por inalação, ele vai atuar nas glândulas mestras, no eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, e vai inibir a liberação de cortisol, no caso em animais, corticosterona, em humanos, cortisol e cortisona. E isso mostra como um óleo essencial ele pode surpreender a gente, tá? Então, quando você for analisar o óleo essencial, analise ele em toda a sua complexidade, tá? Não olha no livro que lavanda serve para ansiedade ou que o alecrim serve como estimulante, interpreta isso cegamente. Procura correlacionar com as outras atividades que a lavanda tem. Porque o corpo ele é todo interligado. A gente não pode interpretar a nossa saúde de uma forma que não seja integral sistêmica. Então, quando utilizamos óleos essenciais como cosméticos inteligentes para emagrecimento, para um machucado, nós estamos equilibrando os hormônios do nosso corpo, porque os óleos essenciais são fito-hormônios. Nas plantas, eles exercem essa atividade. E no nosso caso também. É uma função de comunicação. E os óleos essenciais comunicam saúde, paz, alegria, equilíbrio. E eu trouxe aqui para vocês 7 óleos essenciais cientificamente embasados para o sistema imunológico, tá? Então anota aí: lavanda francesa, lavandula angustifolia, eucalipto globulus, cravo, tea tree, melaleuca alternifolia, tomilho, orégano e olíbano. Existem mais, André? Existem, mas esses são extremamente disponíveis comercialmente, tá? Você encontra facilmente. Então toma cuidado com a qualidade do óleo essencial que você consome, mas esses óleos aí vão te dar um up no sistema imunológico. São óleos essenciais anti-inflamatórios, são óleos essenciais antioxidantes, então eles vão prevenir qualquer dano causado pelo desequilíbrio nesses fatores, tá? Perfeito. E para a gente finalizar a nossa Aroma Class de hoje, eu vou comentar sobre óleos essenciais para os chakras. Os chakras, o estudo dos chakras, tá? Também envolve o estudo das glândulas. Existem diferentes escolas, diferentes interpretações sobre qual chakra corresponde a qual glândula. O fato é que se a gente entender a parte do corpo do qual o chakra corresponde, a gente vai entender das glândulas que estão ali,
consequentemente ele vai equilibrar aquelas glândulas ali. O que são os chakras? Os chakras são vórtices de energia, tá? Centros de energia. Nós temos um corpo energético que está para além da nossa pele, tá? A gente não consegue ver a olho nu, pessoas normais. Quem é clarividente consegue. E existem hoje alguns aparelhos, como a evolução da fotografia Kirlian, que é a tecnologia EPI-GDV, que já consegue medir a quantidade de energia que está para além da nossa pele. É o que seria chamado da nossa aura. E como nós temos no nosso eixo uma concentração de órgãos e outras estruturas do nosso corpo, então os chakras é como se eles fossem a junção, onde todas essas linhas energéticas convergem e formam uma estrutura maior. E para orientação energética da saúde, tá? Para todas as escolas energéticas, Jorei, espiritismo, a cura prânica, o espiritismo, né, no lado dos passes, principalmente. O que acontece? Os chakras, nessa concepção, esses vórtices de energia, eles adoecem antes do corpo físico, tá? Então, uma vez que o seu corpo físico adoeceu, é porque o seu chakra já adoeceu. Essa é a interpretação básica. E uma vez que você está com o chakra doente, mas ainda não está doente fisicamente, é uma ótima oportunidade para você tratar o chakra e evitar alguma doença física, tá? Então, na tradição que eu estudo, há muito tempo, tá? Que é a tradição da cura prânica, nós consideramos 12 chakras principais e seus hormônios, suas glândulas correspondentes. Em algumas tradições vocês vão encontrar 7 chakras, que é o mais comum. Em algumas tradições vocês vão encontrar 11 chakras, tá? E no caso da cura prânica, são 12 que estão relacionados aí a diferentes glândulas e órgãos. O primeiro é o chakra básico, que é considerado o chakra da raiz, que fica bem abaixo do nosso períneo, aqui, bem embaixo do períneo, tá? E ele é chamado de chakra raiz porque ele comanda todo o nosso sistema músculo-esquelético e o sistema sanguíneo. Tá? Então, tudo que está relacionado a ossos, a estrutura do corpo e ao sangue é comandado pelo chakra básico. A sua cor é vermelha e algumas tradições vão associá-lo com as glândulas adrenais que estão lá nos rins, tá? Não tem problema. Algumas tradições associam com as adrenais. Só que nós temos também glândulas no intestino, tá? Que são menos conhecidas, mas temos também essas glândulas no intestino, tá? O segundo seria o chakra sexual, que comanda as glândulas, naturalmente, as gônadas, né? E ele tem uma coloração mais alaranjada, amarelada, e está diretamente relacionado com problemas sexuais de infertilidade, traumas, abusos sexuais, tudo vai se relacionando a isso e lá na frente pode gerar uma infertilidade, algo nesse sentido, tá? Uma dificuldade de sentir prazer nas relações e tudo mais. Então, para o chakra da base, utilizamos uma correspondência direta de óleos essenciais de raízes. Então, o vetiver, o nardo pode ser utilizado para equilibrar o chakra da base, como também associamos com as cores. Então, o cravo, a canela, bem diluídos, podem ser utilizados por trazerem esse prana vermelho, então podem ser utilizados também no chakra básico. Já no chakra sexual, podemos utilizar óleos que remetam a essa cor alaranjada, como a mandarina, a própria laranja, como também podemos utilizar óleos essenciais de flores, que são muito afrodisíacos, como por exemplo o ylang-ylang ou o neroli, tá? Na cura prânica, a gente tem o chakra Meng-Men, que fica na base da coluna, na parte de trás, na base da coluna vertebral, tá? Ele estaria relacionado ao sistema urinário, ao sistema também das adrenais, tá?
E ele basicamente eu só conheço ele sendo estudado na tradição da cura prânica. Então pode ser legal para você que gosta desse assunto também. O chakra do umbigo, que está relacionado ao intestino delgado e também ao funcionamento do intestino como um todo, do intestino grosso, e comanda o nosso apêndice. Problemas nele pode levar a um problema de apendicite. O chakra do baço, responsável pelo baço, não necessariamente é uma glândula, é um órgão, mas tem glândulas relacionadas. Temos também o chakra do plexo solar, que está 4 centímetros, 4 dedos acima do umbigo, tá? E que está relacionado ao fígado e ao pâncreas. Então, esse chakra, se ele for bem tratado, ele pode ajudar também em casos de fígado e pâncreas. A gente tem o chakra do coração, com a glândula timo, o chakra da garganta, com a glândula tireoide. Temos o chakra ágna. O chakra ágna está relacionado à glândula pituitária. O chakra da testa, que está relacionado ao hipotálamo, e o chakra da coroa, que está relacionado à pineal. André, mas você falou que são 12 e você só falou 11. Para quem contou aí, contou 11. Qual seria o 12º chakra? O 12º chakra é um chakra chamado Ein Sof, tá? Estudado na tradição mais esotérica da Cabala. E bom, não vou entrar muito, mas é basicamente o centro da consciência espiritual. Está localizado aproximadamente 30 centímetros acima da cabeça. Tá? É um chakra que fica no corpo energético e é relacionado com essa consciência divina. Quanto maior nossa conexão com Deus, quanto maior nossa conexão divina, maior é esse chakra, maior a conexão desse chakra com o nosso chakra da coroa e, consequentemente, com o resto do corpo. Tá? Então, essa é um estudo mais esotérico, um pouco mais ocultista dos chakras. Existem muitas informações que se desencontram, então eu deixo aí para você essa curiosidade, para você estudar, caso você deseje. Mas a parte científica, que nós falamos anteriormente, ela já é bem sedimentada e os óleos essenciais, eles têm uma atuação muito poderosa nas glândulas. Perfeito? Então é isso aí, do dia 11 a 22 de março, vem aí a Semana da Aromaterapia, um evento 100% online e gratuito para você. E na próxima quinta-feira tem a Aroma Class novinha. Aproveite para compartilhar, para curtir. Deixo aqui meu muito obrigado por você ter participado dessa Aroma Live. Se você ainda não baixou o guia completo da Aromaterapia, eu vou deixar aqui na descrição e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço perfumado!